Quem fez isso com você? Você não merece isso! Você já teve aquele momento em que o coração simplesmente para por um segundo, quando você abre uma porta e o mundo desmorona na sua frente? Pois foi exatamente isso que aconteceu com Danilo quando ele empurrou o portão da casa da mãe numa tarde chuvosa de junho e encontrou Dona Neuza, de 75 anos, caída no chão da sala, fraca, tremendo, com a mão estendida, tentando alcançar o telefone que tinha caído longe demais. Ele achou que aquele seria o pior momento da vida dele. Mas o que a mãe disse logo depois, com a voz quase sumindo, foi algo que ninguém conseguiria imaginar. Algo que mudou completamente não só aquele dia, mas os últimos 23 anos da vida daquele homem. Ela segurou o pulso dele com uma força que não parecia possível para alguém tão frágil e disse: "Filho, eu preciso te contar uma coisa agora, antes que seja tarde, porque se você não souber enquanto eu ainda estou viva, depois você vai me odiar por não ter contado." E o que ela revelou naquele momento foi tão profundo, tão assustador, tão real, que Danilo precisou escolher entre salvar o casamento ou salvar a própria consciência. Você vai entender o porquê, você vai sentir cada palavra, e você vai se perguntar o que você faria no lugar dele. Então fica comigo até o final dessa história, porque o que aconteceu nas horas, nos dias e nos meses seguintes vai te fazer repensar o que significa amar, errar e consertar. E antes de continuar, me conta aqui nos comentários. Você já descobriu algo sobre os seus pais que mudou completamente a forma como você via eles? Como foi? Deixa aqui embaixo porque eu leio todos. Era uma tarde de sábado, final de junho, em Belo Horizonte. O tipo de tarde em que o céu fica pesado, cinzento e a chuva fina começa a cair antes mesmo do sol se pôr. Danilo dirigia o Jeep Compass pelas ruas da zona norte da cidade com aquela sensação incômoda no peito. Aquela culpa que não sai, que gruda, que vai virando raiva de si mesmo. Fazia 3 semanas que ele não via a mãe. 3 semanas. Ele tinha prometido passar no último fim de semana, mas cancelou em cima da hora. Foi a festa de 15 anos da Beatriz, a filha mais nova. Buffet caro, vestido importado, valsa ensaiada. Danilo nem cogitou faltar. Ligou para a mãe na quinta à noite e disse que não dava para ir no sábado. Ela, como sempre, respondeu com aquela voz mansa: "Tudo bem, meu filho. Você vai na semana que vem." Só que a semana que vem tinha virado 3 semanas. E agora Danilo dirigia com o maxilar travado, irritado. Irritado com o trânsito, irritado com a chuva, irritado com a própria consciência que não parava de cutucar. Ele tinha 38 anos, gerente comercial de uma distribuidora de bebidas, salário de 6 dígitos, apartamento de 3 suítes no Buritis, um dos bairros mais valorizados de BH. 2 filhos em colégio particular, esposa arquiteta, vida estável, vida boa. Vida que ele construiu com as próprias mãos depois de crescer pobre, sem pai, dependendo da mãe faxineira para não passar fome. Mas ultimamente, Camila, a esposa, vinha cutucando uma ferida que ele preferia não mexer. "Amor, a gente precisa resolver a situação da sua mãe." Resolver. Como se a mãe fosse um problema administrativo, um boleto atrasado, uma pendência. Ela não tem condições de morar sozinha naquela casa, Danilo. Você viu como ela estava na última vez? Esquecida, frágil. A gente precisa procurar um lugar adequado. Um lugar adequado. Camila queria dizer asilo, mas usava outros nomes. Residencial assistido. Casa de repouso. Como se trocar a palavra mudasse o significado. Danilo não queria pensar nisso. Não queria ser o filho que interna a mãe. Mas também não conseguia mais fingir que estava tudo bem. Ele virou à esquerda na Rua das Acácias, Jardim Canadá, o bairro onde a mãe morava agora. Uma casa simples, pequena, pintada de verde claro desbotado. Muro baixo,
portão de ferro enferrujado, quintal com 2 pés de manga e uma hortelã teimosa que crescia no canteiro. Estacionou em frente. A chuva tinha parado, mas o chão ainda estava molhado. Danilo saiu do carro, trancou, olhou para casa. A luz da sala estava acesa. Bom sinal. Ela estava acordada. Ele tocou a campainha. Nada. Esperou uns 10 segundos. Tocou de novo. Silêncio. Estranho. Dona Neuza sempre ouvia a campainha. Sempre vinha até o portão, arrastando o chinelo, sorrindo, dizendo: "Ô meu filho, que saudade!" Danilo empurrou o portão, aberto, não trancado. Isso nunca acontecia. A mãe era cuidadosa, sempre trancava o portão, mesmo de dia. "Não é que eu tenha medo, filho, é que a gente previne." Danilo sentiu o coração acelerar. Entrou devagar, pisando na grama molhada. Foi até a porta da frente, entreaberta também. "Mãe?" Nenhuma resposta. "Dona Neuza?" Nada. Ele empurrou a porta. O corredor pequeno, o cheiro de café velho, a luz amarelada da sala refletindo na parede. Danilo entrou, passou pela cozinha. Tudo normal. Fogão desligado, pia vazia. Foi até a sala e parou. O mundo parou. Dona Neuza estava caída no chão, entre o sofá velho de tecido marrom e a mesinha de centro de madeira. O corpo torto, a perna esquerda dobrada num ângulo estranho. Ela vestia uma camisola desbotada de flanela, cor de rosa apagado. O cabelo branco estava desarrumado, solto. O chinelo de dedo tinha saído de um dos pés. A mão direita estava estendida, como se ela tivesse tentado alcançar alguma coisa. O telefone fixo estava no chão também, a uns 50 centímetros de distância, fora do gancho. O fio esticado até o limite, como se ela tivesse puxado, mas não conseguido segurar. Danilo ficou paralisado por 2 segundos que pareceram 2 anos. Ela tá morta. Minha mãe morreu. Eu cheguei tarde. Mas então ela se mexeu. Virou o rosto devagar, com esforço. Os olhos abriram, olhos cansados, fundos, mas conscientes. Ela ouviu, e um som saiu da garganta dela, fraco, rouco. "Danilo." Ele acordou do choque, correu, ajoelhou-se ao lado dela. "Mãe, meu Deus, o que aconteceu?" Ela respirava rápido, curto, a testa suada, os lábios rachados. "Filho, graças a Deus você chegou." "A senhora caiu? Quando? Faz quanto tempo?" Dona Neuza fechou os olhos. Engoliu seco. Abriu de novo. A voz saiu mais fraca ainda. "Ontem de noite eu levantei para pegar a água. Escorreguei, bati o quadril, não consegui levantar." Danilo sentiu o sangue gelar. "Ontem de noite? A senhora ficou aqui a noite toda?" Tentei gritar, mas ninguém ouviu. "A casa da dona Marlene está fechada, ela viajou." Tentei alcançar o telefone. Puxei, mas caiu. Danilo olhou em volta desesperado. O celular. Onde estava o celular dela? Viu em cima da mesinha, longe demais. Ela nunca ia conseguir alcançar dali. Ele segurou a mão dela. Estava fria. Fria demais. "Eu vou te levantar, mãe, devagar." Não, dói muito o quadril. Chama a ambulância." Danilo pegou o próprio celular, tremendo. Ligou para o SAMU, informou o endereço. Pediu urgência, desligou. Foi até a cozinha. Pegou um copo d'água, voltou. Ajoelhou-se de novo, levantou a cabeça dela com cuidado e colocou o copo nos lábios. Ela bebeu devagar. 1 gole, 2, 3. Depois tossiu. Danilo pegou uma almofada do sofá e colocou embaixo da cabeça dela. Pegou uma manta que estava pendurada no encosto e cobriu o corpo dela. "Fica tranquila, mãe. A ambulância já vem. Eu tô aqui. Não vou sair daqui." Dona Neuza respirou fundo. Olhou para ele. E, de repente, a mão dela se moveu. Ela segurou o pulso de Danilo. Forte. Forte demais para alguém que tinha passado a noite inteira caída no chão. Ele estranhou. "Mãe!" Ela puxou ele para mais perto. Os olhos dela agora não eram só de cansaço.
Eram de urgência. Danilo, antes da ambulância chegar, eu preciso te contar uma coisa. Mãe, a senhora precisa descansar. Não. A voz dela saiu num tom que ele não esperava. Firme, desesperado. Eu preciso te contar agora. Porque se eu não contar agora, depois pode ser tarde. E aí você vai me odiar. Não por eu ter caído, mas por eu não ter contado quando ainda dava tempo. Danilo sentiu um arrepio subir pela espinha. Mãe, a senhora está me assustando. Do que a senhora está falando? Dona Neuza segurou o pulso dele com as duas mãos agora. As mãos tremiam, mas não soltavam. Filho, senta aqui, no chão mesmo, perto de mim. Eu preciso que você me escute até o fim. Danilo sentou, o coração batendo descompassado. Tá bom, mãe, eu tô ouvindo. Dona Neuza fechou os olhos por uns 5 segundos, como se tivesse juntando coragem ou juntando as palavras certas. Quando abriu os olhos de novo, eles estavam molhados. Danilo, aquela história que eu sempre te contei, de como a gente sobreviveu depois que seu pai morreu. Eu menti para você. Danilo franziu a testa. Mentiu como, mãe? Eu não trabalhei só em 3 casas de família. Eu trabalhei em 7. E numa delas, filho, eu roubei. O mundo parou de novo. Só que dessa vez, não parou por susto. Parou por choque. Danilo abriu a boca, fechou. Não saiu som nenhum. Dona Neuza continuou, com a voz falhando mais firme. Eu roubei dinheiro de uma patroa. Durante anos, juntei 43 mil reais. E foi com esse dinheiro que eu te criei. Foi com esse dinheiro que você estudou. Foi com esse dinheiro que você fez faculdade. Danilo sentiu o chão sumir debaixo dele. Ele tentou se levantar, mas as pernas não obedeceram. Dona Neuza apertou o pulso dele de novo. Escuta até o fim, Danilo. Pelo amor de Deus, escuta até o fim. E foi nesse momento, com a mãe caída no chão há quase 24 horas, com a ambulância a caminho, com a chuva voltando a cair lá fora, que Danilo percebeu. Aquele não era só o dia em que ele tinha encontrado a mãe caída. Era o dia em que ele ia descobrir quem ele realmente era e do que ele tinha sido feito. Danilo não conseguia processar o que tinha acabado de ouvir. A palavra roubei ecoava na cabeça dele como um sino rachado, fora do tom, fora do lugar, impossível. A mãe dele não era esse tipo de pessoa. Dona Neuza era honesta, trabalhadora, religiosa, nunca pegou nenhum troco errado na vida. Danilo tinha crescido ouvindo ela dizer: filho, pobre a gente é, mas ladrão a gente não é. E agora, caída no chão, fraca, tremendo, ela estava dizendo o contrário. Mãe, a senhora não está bem, está confusa, a ambulância já vem. Eu não tô confusa, Danilo. A voz dela saiu cortante, lúcida. Eu passei a noite inteira aqui ensaiando como ia te contar isso. Eu sabia que você ia chegar. Eu pedi para Deus te trazer antes de eu desmaiar. E ele trouxe. Então agora você vai me ouvir. Danilo engoliu seco. Dona Neuza respirou fundo, ajeitou a cabeça na almofada improvisada e começou. Quando seu pai morreu, você tinha 15 anos. A gente tinha acabado de pagar o aluguel daquele barraco na Vila Pinho. Não sobrou nada, nada mesmo. Seu pai trabalhava de motoboy, ganhava por corrida. Quando ele morreu, acabou a renda. Acabou tudo. Danilo sabia disso. Lembrava da sensação de vazio da casa depois do enterro. Lembrava da mãe chorando escondida na cozinha. Você lembra que eu comecei a trabalhar de faxineira? Lembro, mãe. Eu consegui serviço em 3 casas logo no começo. Pagavam pouco, mas dava para pagar o aluguel e comprar o básico. Mas você estava no primeiro ano do ensino médio. Precisava de uniforme, de livro, de lanche, e eu não conseguia. Eu via você saindo de casa sem comer direito e aquilo me matava por dentro. Dona Neuza parou. A voz falhou. Ela engoliu seco e continuou. Aí, em 2003, eu consegui um serviço novo, indicação da Dona Vera, uma patroa antiga. Era uma casa no bairro Lourdes,
Mansão, 3 andares, piscina, mais de 20 cômodos. A dona da casa se chamava Marisa Oliveira Vilela. Danilo nunca tinha ouvido esse nome. Ela era viúva, rica, morava sozinha. Tinha 3 filhos, mas todos adultos, cada um com a própria vida. Ela me contratou para trabalhar 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Das 8 da manhã às 5 da tarde, me pagava 600 alhos por mês. Dona Neuza fez uma pausa, fechou os olhos. Era muito dinheiro, filho. Em 2003, 600 alhos era quase um salário e meio. Eu fiquei tão feliz. Achei que finalmente a gente ia respirar. Danilo ouviu uma sirene ao longe. A ambulância. Ainda demoraria uns 5 minutos. Mas de 600 alhos não chegava, Danilo, não chegava para tudo. Porque você tinha entrado no cursinho popular, lembra? Aquele que tinha aos sábados, de graça, para aluno de escola pública. Só que não era de graça mesmo. Você precisava do material apostilado, 120 reais todo trimestre. Você precisava de passagem de ônibus, porque o cursinho era longe. 80 reais por mês. Você precisava comer, você precisava de roupa. Você estava crescendo, enchendo o prato, gastando tênis. A voz dela começou a tremer. E eu não conseguia, filho. Eu não conseguia dar tudo isso trabalhando nas 4 casas. Eu fazia conta, refazia conta e não fechava. Dona Neuza abriu os olhos. Olhou direto para ele. Aí um dia, eu estava limpando o escritório da Dona Marisa. Tinha uma escrivaninha antiga, de mogno, cheia de gaveta. Eu sempre limpava por fora, nunca mexia dentro. Mas naquele dia, uma das gavetas estava entreaberta. E eu vi. Danilo prendeu a respiração. Tinha dinheiro, Danilo. Muito dinheiro. Notas de 50, de 100, empilhadas, sem ordem, sem nada. Parecia que ela jogava ali e esquecia. Eu fiquei olhando e pensei, ela nem deve saber quanto tem aí dentro. Dona Neuza fechou os olhos de novo, como se a vergonha doesse fisicamente. Eu peguei 5 esnês. Só uma nota. Dobrei, enfiei no bolso do avental e continuei a limpeza. O coração batendo descontrolado, a mão suando. Eu tinha certeza que ela ia perceber, que ia me mandar embora, que ia chamar a polícia. Mas não aconteceu nada, filho, nada. Na quarta-feira seguinte eu voltei. A gaveta continuava do mesmo jeito. O dinheiro continuava lá, como se ninguém tivesse percebido. A sirene ficou mais alta. Mais perto. Dona Neuza falou mais rápido agora. E eu peguei de novo. Mais 50. Depois 100. Depois mais. Sempre pouco. Sempre de uma forma que não desse para perceber. E sempre quando tinha muito dinheiro junto. Às vezes passava 2 meses sem pegar nada. Às vezes pegava 2 vezes no mesmo mês. Danilo sentiu a náusea subindo. Eu fiz isso durante 8 anos, Danilo. A voz dela saiu como confissão, como sentença. De 2003 a 2011, 8 anos. Eu juntei, no total, 43 mil reais. Silêncio. A sirene parou na frente da casa. Danilo ouviu as portas do SAMU abrindo. Passos correndo, mas ele não conseguia se mexer. Dona Neuza apertou a mão dele uma última vez. Foi com esse dinheiro que eu paguei o cursinho particular que você fez no 3º ano. 380 por mês, durante 10 meses. Foi com esse dinheiro que eu comprei aquele computador usado que você tanto queria. 1.200. Foi com esse dinheiro que eu paguei a inscrição da UFMG quando você não conseguiu isenção. 90. Foi com esse dinheiro que eu te dei aqueles 3.000 quando você passou no vestibular e precisava de roupa, mochila, livro. Ela parou. Os paramédicos entraram na sala. Dona Neuza olhou para Danilo uma última vez antes deles a examinarem. Foi com dinheiro roubado, filho. Tudo que você conquistou começou com dinheiro roubado. E então os paramédicos a cercaram. Danilo não lembra direito do que aconteceu nos 40 minutos seguintes.
Lembra dos paramédicos levantando a mãe com cuidado. Lembra dela gemendo de dor. Lembra de subirem ela na maca, de colocarem soro, de medirem pressão. Lembra de responder perguntas no automático. Ela tem quantos anos? 75. Tem algum problema de saúde? Pressão alta, toma remédio. Ficou quanto tempo caída? Desde ontem à noite. Lembra de seguir a ambulância com o carro, lembra de entrar no Hospital Santa Casa, de esperar na recepção, de preencher formulário, de assinar autorização para exame. Lembra de tudo isso, mas não lembra de ter sentido nada. Era como se o corpo dele tivesse entrado no modo automático, enquanto o cérebro ainda estava processando aquelas palavras. Foi com dinheiro roubado. 2 horas depois o médico saiu. Danilo levantou. Doutor? O médico era jovem, cansado, com olheiras fundas. Devia estar no final do plantão. Você é o filho da dona Neuza? Sou. Ela teve sorte. O quadril não fraturou. Foi uma contusão forte, mas sem fratura. A desidratação foi o mais grave. A pressão dela disparou. Estamos controlando agora com medicação. Ela vai ficar internada pelo menos 48 horas em observação. Danilo sentiu o alívio. Eu posso ver ela? Pode. Ela está acordada. Quarto 304. Danilo subiu as escadas porque não conseguia ficar parado esperando o elevador. 3º andar. Corredor comprido. Cheiro de álcool e sabão hospitalar. Quarto 304. Ele entrou. Dona Neuza estava na cama, com soro no braço, cobertor fino até o peito, os olhos abertos, olhando para o teto. Quando viu o filho, ela virou a cabeça. Oi, meu filho. Danilo puxou a cadeira e sentou ao lado da cama. Ficaram em silêncio por um tempo. Foi Dona Neuza quem quebrou. Você tá com raiva de mim? Danilo demorou para responder. Eu não sei o que eu tô sentindo, mãe. Eu entendo. Silêncio de novo. Danilo respirou fundo. A dona Marisa, ela descobriu? Não, nunca descobriu. Eu parei de roubar em 2011, quando você se formou e arrumou o primeiro emprego. Eu pensei, pronto, acabou. Ele está empregado. Não precisa mais de mim desse jeito. Continuei trabalhando lá até 2015, quando ela me dispensou porque estava ficando velha demais para limpar casa tão grande. E ela, tá viva? Dona Neuza balançou a cabeça. Morreu em 2018. Teve um AVC. Eu soube porque fui no velório. Vi os filhos dela, os netos, todo mundo chorando. Danilo engoliu seco. E a senhora sentiu... o quê? Culpa, filho. Culpa que não passa. Porque eu roubei de uma mulher que sempre me tratou bem, que nunca me humilhou, que pagava em dia, que perguntava se eu queria almoçar junto com ela, e eu roubei dela. Roubei e fingi que não tinha acontecido nada. Dona Neuza virou o rosto para ele. Por isso eu tô te contando agora, porque a culpa não envelhece bem, Danilo. Ela fica pesada, fica dolorida, e eu não quero morrer carregando isso sozinha. Eu preciso que você saiba, não para você me perdoar, mas para você decidir o que vai fazer. Danilo franziu a testa. Decidir o quê? Dona Neuza mexeu no soro com cuidado. Puxou a bolsa que estava pendurada na cabeceira da cama. Abriu. Tirou um envelope amarelado. Entregou para ele. Abre. Danilo abriu. Dentro tinha um papel, um comprovante bancário, depósito em conta poupança, titular Danilo Vicente da Silva, valor R$ 47.000, data 15 de maio de 2024. Danilo olhou para a mãe. Mãe, que dinheiro é esse? É seu, filho. Como assim é meu? Dona Neuza respirou fundo. Eu vendi a casa da rua Petrópolis. O mundo parou pela 3ª vez naquele dia. A senhora vendeu a casa onde eu cresci? Vendi, por 185 mil, no ano passado. Comprei essa casa menor onde eu moro agora por 98 mil. O resto, 87 mil, eu guardei. Mãe, por que a senhora fez isso? Por que não me contou? Por que eu precisava pagar o que roubei, Danilo?
Dona Neuza pegou de novo na bolsa, tirou outro envelope, outro comprovante, entregou. Doação anônima para tratamento médico de Rafael Oliveira Vilela. Valor: R$ 87.000. Data: 10 de janeiro de 2024. Danilo olhou para o papel, voltou a olhar para a mãe. Quem é Rafael Oliveira Vilela? É o neto da Dona Marisa. Ele tem 23 anos, nasceu com paralisia cerebral, precisa de fisioterapia intensiva, tratamento caro. A família estava vendendo coisas para pagar. Eu descobri isso quando fui no velório dela e ouvi os parentes conversando. Anotei o nome dele, procurei, encontrei e devolvi o dinheiro. Danilo não conseguia falar. Dona Neuza continuou. Só que, filho, antes de devolver tudo, eu separei uma parte, pro caso de eu precisar. Para alguma emergência, ficou 47 mil. E esse dinheiro eu coloquei na sua conta. Mãe, eu não quero esse dinheiro. Eu sei que você não quer, mas você já usou ele, Danilo. Você já usou quando tinha 16, 17, 18 anos. Esse dinheiro já passou por você, já construiu você. Agora eu só estou devolvendo o que sobrou. Danilo levantou, andou pelo quarto, passou a mão no cabelo. Mãe, a senhora não pode fazer isso comigo. Eu não estou fazendo nada com você, filho. Eu estou fazendo algo por você. Eu já fiz a minha parte. Vendi a casa do seu pai, devolvi o que roubei, pedi perdão para Deus. Mas você está construindo uma vida com esse passado. Dona Neuza se apoiou no travesseiro e encarou o filho. Você casou, teve filhos, comprou apartamento, subiu de cargo. Tudo isso começou com aquele dinheiro, e agora eu tô te dando uma escolha. Você fica com esses 47 mil e segue a vida, ou você faz alguma coisa para limpar a sua consciência também. Danilo voltou para a cadeira, sentou, colocou o rosto nas mãos. Eu não sei o que fazer, mãe. Eu sei que você não sabe, por isso eu te contei, porque agora a escolha é sua, não minha. Silêncio. Do lado de fora do quarto, uma enfermeira passou empurrando um carrinho. O barulho das rodinhas ecoou pelo corredor e sumiu. Danilo levantou o rosto. A senhora quer que eu devolva o dinheiro para a família da Dona Marisa? Eu não quero nada, filho. Eu só quero que você decida sabendo de tudo. Mas se eu devolver, Camila vai... Dona Neuza o interrompeu. Camila não sabe de nada disso, né? Danilo balançou a cabeça. Então vai ter que contar, filho, porque se você decidir devolver, ela vai perguntar de onde saiu esse dinheiro. E se você decidir ficar, você vai ter que viver sabendo que está escondendo isso dela. Danilo sentiu o peso do mundo nos ombros. Eu não sei se consigo contar isso para ela, mãe. Então talvez você já saiba a resposta. A enfermeira entrou no quarto. Desculpa interromper, mas a visita vai ter que sair. A paciente precisa descansar. Danilo levantou. Beijou a testa da mãe. Eu volto amanhã. Tá bom, meu filho. Ele já estava na porta quando Dona Neuza chamou. Danilo. Ele virou. Eu te amo, filho. E o que eu fiz? Eu fiz por amor. Mas amor não justifica tudo. Eu sei disso agora. Por isso eu tô te dando a chance de fazer diferente. Danilo acenou com a cabeça. Saiu. O corredor do hospital nunca pareceu tão longo. Danilo dirigiu de volta para casa no automático. O trânsito da noite de sábado passava por ele como vultos. Semáforos, buzinas, luzes de freio. Nada fazia sentido, nada parecia real. Quando ele estacionou no prédio do Buritis, eram quase 9 da noite. Subiu para o apartamento, 8º andar. Porta cinza, fechadura eletrônica. Ele encostou a digital, a porta destravou. Entrou. Camila estava na sala, no sofá, mexendo no notebook. Ela levantou o rosto quando ele entrou. Amor, finalmente. Eu estava preocupada. Você saiu há quase 5 horas. Danilo largou a chave no balcão da cozinha americana. Tirou o sapato. Sentou na poltrona em frente ao sofá. Camila fechou o notebook. Percebeu que tinha algo errado. O que aconteceu?
Sua mãe tá bem? Ela caiu. Camila arregalou os olhos. Caiu? Como? Ontem de noite. Escorregou tentando pegar água. Bateu o quadril. Ficou no chão a noite inteira. Eu cheguei lá e encontrei ela caída. Meu Deus, Danilo, e ela tá bem? Tá internada, quadril sem fratura, pressão alta, desidratação. O médico disse que ela vai ficar 48 horas em observação. Camila levantou, foi até ele, sentou no braço da poltrona e passou a mão no cabelo dele. Amor, eu sabia que isso ia acontecer. Ela não tem condições de morar sozinha. A gente precisa resolver isso de vez. Tem aquela residência na Pampulha que eu te falei, a Golden Age. É cara, mas tem estrutura, enfermeira 24 horas. Camila, eu preciso te contar uma coisa. O tom dele fez ela parar de falar. O quê? Danilo respirou fundo. Senta no sofá, por favor. Ela estranhou, levantou, voltou para o sofá, sentou. Danilo continuou na poltrona, não conseguia olhar para ela. Minha mãe me contou uma coisa hoje. Algo que muda tudo. Muda o quê, Danilo? Você está me assustando. Ele finalmente olhou para ela. Quando meu pai morreu, a gente ficou sem nada. Você sabe disso. Minha mãe começou a trabalhar de faxineira. Eu continuei estudando. Consegui passar na federal. Você conhece a história. Conheço. Só que a história não é bem assim. Camila franziu a testa. Danilo contou tudo. A casa da Dona Marisa. O dinheiro na gaveta. Os 43 mil roubados ao longo de 8 anos. O cursinho, o computador, a faculdade. Tudo pago com dinheiro roubado. Quando ele terminou, Camila estava branca. Silêncio. Ela piscou. Uma vez. Duas. Depois perguntou com a voz estranhamente calma. Sua mãe roubou dinheiro de uma patroa? Roubou? Durante 8 anos? Durante 8 anos. E usou para te bancar? Usou. Camila levantou. Andou até a janela. Ficou de costas para ele. Mais silêncio. Depois ela virou. E aí, ela te contou isso para quê? Para pedir perdão? Para aliviar a consciência dela? Não. Ela contou porque ela vendeu a casa da Rua Petrópolis, devolveu 87 mil reais para a família da patroa e deixou 47 mil na minha conta. Camila parou de respirar por um segundo. Ela deixou 47 mil na sua conta? Deixou. Quando? Mês passado. E você não viu? Eu nunca olho aquela poupança. É uma conta velha que eu tinha antes de casar. Eu nem lembro a senha do app. Camila voltou para o sofá. Sentou, passou as mãos no rosto. Deixa eu entender. Sua mãe roubou 43 mil de uma velha rica há 20 anos. Usou para te criar. Agora vendeu a própria casa, devolveu a maior parte e te deu 47 mil de quê? De herança? De presente? Ela disse que é minha parte, porque eu já usei o dinheiro quando era adolescente. Ela só está devolvendo o que sobrou. Camila soltou uma risada curta, sem humor. Que loucura! Ela quer que eu decida o que fazer com o dinheiro. Decidir o quê? Se eu fico com ele ou se eu devolvo também. Camila olhou para ele como se ele tivesse acabado de falar em outra língua. Você tá pensando em devolver? Eu não sei, Camila. Danilo. Ela levantou de novo, veio até ele, parou na frente da poltrona, olhando de cima para baixo. Você não tem nada a ver com o que sua mãe fez. Nada. Você era criança. Você não sabia de onde vinha o dinheiro. Você não pediu para ela roubar. Mas agora eu sei. E daí? Você vai devolver para quem? Para uma família que nem sentiu falta? Para uma velha que já morreu? O neto dela tem paralisia cerebral. Precisa de tratamento. A doação que minha mãe fez está acabando. Eu não acredito no que eu estou ouvindo, Camila gritou. Pela primeira vez em anos ela gritou. Danilo, você trabalha desde os 22 anos. Você ralou, você estudou, você fez tudo certo. E agora você quer jogar fora 47 mil porque sua mãe teve uma crise de consciência? Não é crise de consciência, Camila. É responsabilidade. Responsabilidade de quê?
Você não deve nada para ninguém. Eu devo para mim mesmo. Danilo levantou também. Agora os dois estavam de pé, frente a frente. Eu não consigo simplesmente fingir que não sei, Camila. Eu não consigo olhar para o meu diploma pendurado ali na parede e não pensar que tudo começou com dinheiro roubado. Então tira o diploma da parede, mas não joga fora o dinheiro. Não é sobre o dinheiro. É sempre sobre o dinheiro, Danilo. Sempre! Camila respirava pesado, os olhos vermelhos, não de choro, de raiva. Você sabe quanto é 47 mil? É a entrada do apartamento que a gente estava pensando em comprar para Beatriz quando ela for fazer faculdade. É a reforma da cozinha que você prometeu. É a reserva de emergência que a gente não tem, porque você insiste em ajudar sua mãe todo mês. Camila, isso não é sobre a gente. É sim sobre a gente. Porque você está pensando em jogar fora dinheiro que podia ser do nosso futuro por causa de uma culpa que não é sua. Silêncio pesado. Danilo sentou de novo. Passou as mãos no rosto. Eu preciso pensar. Pensar, Danilo, não tenho que pensar. A resposta é óbvia. Para você é. E devia ser para você também. Camila pegou a bolsa. Pegou a chave do carro. Eu vou dormir na casa da minha mãe. Porque eu não consigo ficar aqui ouvindo você falar de devolver dinheiro enquanto a gente mal consegue pagar as contas do mês. A gente consegue pagar as contas, Camila. Consegue justo, Danilo. A gente não tem folga e você quer jogar fora 47 mil. Ela foi até a porta, parou, virou. Pensa bem no que você vai fazer, porque se você devolver esse dinheiro, eu vou ter que repensar a gente. E saiu. Bateu a porta. Danilo ficou sozinho na sala. O silêncio do apartamento era ensurdecedor. No dia seguinte, domingo, Danilo acordou cedo. Não tinha dormido direito. A cabeça pesava. Foi visitar a mãe no hospital. Ela estava melhor, sentada na cama, tomando caldo de frango. Oi, filho. Oi, mãe. Ele sentou. Ficaram em silêncio por um tempo. Você contou para Camila? Contei. E? Ela surtou. Dona Neuza assentiu devagar. Era de esperar. Ela disse que, se eu devolver o dinheiro, ela vai repensar o casamento. Dona Neuza parou de tomar o caldo. Olhou para ele. E você? O que você acha? Eu acho que eu não consigo simplesmente ficar com o dinheiro e fingir que não sei de nada. Mas também não consegue devolver sem perder a Camila. Dona Neuza colocou a caneca de caldo na mesinha de cabeceira. Danilo, você lembra quando você tinha uns 10 anos e quebrou o vaso da Dona Helena, nossa vizinha? Ele franziu a testa. Lembro. Eu estava jogando bola no quintal e a bola voou. E você veio correndo em casa chorando, dizendo que não tinha sido de propósito. E eu perguntei, você vai lá pedir desculpa? E você disse, mas mãe, eu não fiz de propósito. E eu respondi, não importa se foi de propósito ou não, o vaso quebrou. Você vai lá, pede desculpa e oferece para ajudar a comprar outro. Danilo lembrava, e você foi, filho, com medo, chorando, mas foi. E a Dona Helena te abraçou e disse que não precisava comprar outro. Mas você se sentiu melhor, não porque ela perdoou, mas porque você fez a coisa certa. Dona Neuza pegou a mão dele. A diferença é que agora você não é mais criança, e a escolha é mais difícil, mas a lógica é a mesma. Não importa se você pediu o dinheiro ou não, ele veio de um lugar errado, e agora você tem a chance de fazer a coisa certa, ou não. A escolha é sua. Danilo apertou a mão dela. E se eu perder a Camila? Aí você vai ter perdido a Camila, mas não vai ter perdido você. Silêncio. A enfermeira entrou. Disse que a mãe ia ter alta na segunda de manhã. Danilo saiu do hospital com a cabeça ainda mais confusa. Segunda-feira. Danilo pegou o dia de folga no trabalho. Mentiu para o chefe que estava com a mãe no hospital. Mas não foi para o hospital. Foi para outro lugar.
Ele tinha pesquisado no Google na noite anterior. Rafael Oliveira Vilela, paralisia cerebral, Belo Horizonte. Achou. O menino fazia tratamento no Instituto de Reabilitação Neuromotora da Pampulha. Danilo foi até lá. Entrou. Recepção ampla, cadeiras de rodas. Mães acompanhando filhos, fisioterapeutas passando. Ele ficou parado no canto, só observando. Até que viu. Um rapaz jovem, de uns 23 anos, magro, cabelo castanho, sendo ajudado por uma fisioterapeuta a andar entre as barras paralelas. Ele usava órtese nas pernas. Os movimentos eram travados, difíceis, mas ele sorria o tempo todo. Ao lado, uma mulher de uns 45 anos assistia. Camisa social, jeans, bolsa a tiracolo, o rosto cansado, mas atento. Danilo se aproximou devagar. A fisioterapeuta disse algo como: "Muito bom, Rafael, mais 3 passos." E o rapaz obedeceu, rindo. Danilo ficou ali, de longe, só olhando. Quando a sessão acabou, a mulher ajudou o rapaz a sentar na cadeira de rodas. Eles foram até a recepção. Danilo se aproximou, como se estivesse ali por acaso. "Com licença." A mulher virou. "Sim? Desculpa incomodar. Eu estou procurando informação sobre tratamento aqui. É para uma tia minha." A mulher sorriu. Cansada, mas educada. "Ah, entendo. Olha, aqui é uma das melhores clínicas de BH. Mas é particular, viu? Não aceita convênio. O tratamento é caro." "Quanto custa, mais ou menos?" "Depende do caso, mas gira em torno de R$ 12 mil por mês." Danilo fingiu espanto. "Nossa, é muito." "É, mas vale cada centavo. Meu filho melhorou muito desde que começou. Há 1 ano ele mal conseguia ficar de pé. Agora está andando com apoio." Rafael, da cadeira, sorriu para o estranho. "Eu vou conseguir andar sozinho ainda. Minha mãe fala que eu sou teimoso igual meu avô." A mulher riu. "É verdade. Sua avó dizia isso também." Danilo sentiu o peito apertar. "Sua avó, ela faleceu?" A mulher fez que sim com a cabeça. "Há 6 anos, mas ela ia amar ver o Rafael assim, andando, sorrindo." Silêncio. Danilo respirou fundo. "Posso perguntar, como vocês conseguem pagar o tratamento?" A mulher hesitou. Depois respondeu: "No começo era difícil. A gente vendia coisa de casa. Meus irmãos me ajudavam. Mas ano passado a gente recebeu uma doação anônima, R$ 87 mil. Foi um milagre. Pagou 6 meses de tratamento." Ela olhou para o filho com carinho. "O dinheiro acabou agora em abril, mas o Rafael evoluiu tanto que a gente não pode parar. Então voltamos a vender coisas, a fazer vaquinha, qualquer coisa para continuar." Danilo sentiu o nó na garganta. "E vocês não sabem quem fez a doação?" "Não, foi anônima, mas eu rezo por essa pessoa todo dia. Quem quer que seja, salvou meu filho." Rafael pegou na mão da mãe. "Quando eu andar sozinho, mãe, eu vou achar quem foi e agradecer pessoalmente." A mulher sorriu com os olhos marejados. Danilo se despediu e saiu dali. Foi até o carro, sentou. Fechou os olhos e, pela primeira vez, ele soube exatamente o que precisava fazer, mesmo que custasse tudo. Danilo passou 3 dias sem dormir direito, 3 dias pesando, medindo, tentando encontrar uma solução que não machucasse ninguém. Mas não tinha. Toda escolha tinha um preço. Na quinta-feira de manhã ele foi buscar a mãe no hospital, alta médica assinada. Remédio novo para pressão, recomendação de repouso. No caminho para a casa dela, Dona Neuza perguntou: "Você decidiu?" Danilo manteve os olhos na estrada. "Decidi." "E eu vou devolver o dinheiro." Silêncio. Dona Neuza não disse nada. Apenas fechou os olhos e soltou um suspiro longo, como se estivesse segurando a respiração há dias. "Obrigada, filho." "Não me agradece, mãe. Eu não estou fazendo isso por você. Eu estou fazendo por mim. Eu sei, por isso eu estou agradecendo." Quando chegaram na casa dela, Danilo ajudou a mãe a descer do carro. Ela estava mais lenta, mais frágil.
O quadril ainda doía. Entraram. Ele a ajudou a se deitar no quarto. Descansa, mãe. Eu vou fazer um chá para a senhora. Não precisa, filho. Eu só quero dormir. Então dorme. Eu fico aqui por perto. Dona Neuza fechou os olhos. Mas antes de dormir, disse: Danilo, a Camila vai te perdoar. Talvez não agora, mas um dia ela vai entender. Danilo não respondeu, porque ele não tinha tanta certeza. Sexta-feira de manhã. Danilo foi até a agência do banco. Sacou os 47 mil reais em cheque administrativo. Nome do favorecido, Júlia Oliveira Vilela. Ele sabia o nome dela porque tinha perguntado na recepção da clínica, fingindo ser um possível doador. Saiu do banco com o cheque no bolso e o coração acelerado. Foi direto para a clínica de reabilitação. Chegou lá perto das 10 da manhã. Esperou no estacionamento até ver Júlia chegando com Rafael. Respirou fundo, desceu do carro. Foi até eles. Com licença. Júlia virou. Reconheceu ele. Oi. A gente já se viu aqui, né? Você perguntou sobre tratamento. Isso. Eu preciso falar com a senhora. É importante. Júlia estranhou, mas acenou que sim. Rafael tinha entrado com um auxiliar. Ela ficou do lado de fora com Danilo. O que foi? Danilo tirou um envelope do bolso. Meu nome é Danilo Vicente da Silva. Minha mãe trabalhou para sua avó, Dona Marisa Vilela, durante muitos anos. Júlia franziu a testa, tentando entender. Danilo continuou. Minha mãe, ela pegou dinheiro que não era dela durante 8 anos. Juntou 43 mil reais. Usou para me criar, para me dar educação, para eu não passar fome. Júlia ficou branca. Ano passado, minha mãe vendeu a própria casa e devolveu 87 mil para a família de vocês, de forma anônima. Para o tratamento do Rafael. Júlia levou a mão à boca. A doação anônima foi sua mãe? Danilo fez que sim. Foi. Mas antes de devolver tudo, ela separou 47 mil, porque ela achou que era minha parte, que eu já tinha usado o dinheiro quando era adolescente. Então ele era meu. Ele estendeu o envelope. Só que eu não quero. Não consigo ficar com ele sabendo de onde veio. Então, eu vim devolver. Júlia olhou para o envelope. Não pegou. Mas seu pai, sua família. Você não precisa desse dinheiro? Preciso, muito. Mas eu preciso mais ainda conseguir me olhar no espelho. Júlia começou a chorar. Sua mãe, ela sempre foi gentil comigo quando eu era criança. Eu lembro dela. Ela fazia bolo de fubá quando eu ia na casa da vovó. Minha avó gostava muito dela. Danilo sentiu a garganta apertar. Eu sei. Por isso dói tanto. Júlia finalmente pegou o envelope. Abriu. Viu o cheque. Chorou mais. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, só cuida bem do Rafael. Ele merece. Júlia o abraçou. Forte. Sua mãe era uma mulher de Deus. Errou, mas consertou. E você é filho dela. Danilo saiu dali com o peito menos pesado, mas com medo do que vinha depois. Quando Danilo voltou para casa, Camila estava lá. Ela tinha voltado na quarta. Mas eles mal tinham conversado. Dormiam no mesmo quarto, mas não se falavam. Ela estava na cozinha, fazendo café, quando ele entrou. Você saiu cedo. Saí. Foi ver sua mãe? Não, fui no banco. Camila virou. Olhou para ele. E soube. Você devolveu. Não era pergunta, era constatação. Devolvi. Camila largou a xícara na pia, encostou as mãos na bancada, respirou fundo. Então é isso. Camila? Não, Danilo. Não tenho o que falar. Você fez a sua escolha. Agora eu faço a minha. Você não entende. Eu entendo perfeitamente, ela gritou. Eu entendo que você escolheu a culpa da sua mãe em vez do futuro da sua família. Eu entendo que você jogou fora 47 mil reais que a gente precisava. Eu entendo que você colocou estranhos na frente de mim e dos seus filhos.
Eles não são estranhos, Camila. É a família de uma mulher que a minha mãe roubou. E daí? Você não roubou. Por que você tem que pagar? Porque eu sou filho dela. Silêncio. Danilo respirou fundo. Porque se eu não fizer isso, Camila, eu vou passar o resto da vida olhando para o meu diploma, para o meu carro, para esse apartamento e sabendo que tudo começou com dinheiro roubado. E eu não consigo viver assim. Camila balançou a cabeça com os olhos vermelhos. Então você escolheu a sua consciência. Eu escolhi ser quem eu quero que meus filhos vejam quando olham para mim. E eu, o que eu sou nessa história? A vilã? A interesseira? Você não é vilã, Camila. Você tá certa do seu jeito. Mas eu tô certo do meu também. Ela pegou a bolsa. Eu vou ficar uns dias na casa da minha mãe pra gente pensar. Pensar no quê? Se a gente ainda faz sentido junto. E saiu. Danilo ficou sozinho de novo. Mas dessa vez ele não se sentiu vazio. Ele se sentiu inteiro. Pela primeira vez em muito tempo. Uma semana se passou. Danilo visitava a mãe todo dia. Levava comida, ajudava com remédio, conversava um pouco. Mas a presença dele ali já dizia tudo. Camila voltou para casa no domingo. Eles conversaram. Longo, difícil, doloroso. Ela ainda achava que ele tinha errado, mas disse que ia tentar entender, que ia tentar aceitar. Não era reconciliação completa, mas era um começo. Os filhos, Rodrigo e Beatriz, descobriram a história aos poucos. Rodrigo disse, pai, você fez o certo. Beatriz disse, eu estava com medo de você não fazer. E Danilo sentiu que mesmo perdendo dinheiro, ele tinha ganho o respeito deles. 2 meses se passaram. Dona Neuza começou a piorar. A pressão não controlava mais. O quadril nunca se recuperou totalmente. Ela tinha dificuldade para andar. Danilo montou um esquema. Ele dormia na casa dela de segunda a quarta. Camila ficava com as crianças. De quinta a domingo, ele voltava. Não era fácil, mas funcionava. Certa noite, Dona Neuza estava deitada, olhando para o teto. Danilo estava sentado na cadeira ao lado da cama. Filho? Oi, mãe. Você se arrepende? De ter devolvido o dinheiro? Danilo pensou. Não, eu me arrependo de não ter descoberto antes, para poder ter feito diferente desde o começo. Mas você não podia ter feito diferente, filho. Você era criança. Eu sei, mas agora eu não sou mais. Dona Neuza sorriu fraco. Você sabe por que eu te contei tudo? Para me dar a escolha. Não só foi para você saber que amor de mãe não é perfeito. Amor de mãe erra. Amor de mãe rouba, mente, se humilha. Tudo para ver o filho crescer. Mas depois, amor de mãe também ensina a consertar. Ela pegou na mão dele. Porque não adianta você crescer grande se crescer torto, Danilo. E eu não queria que você crescesse torto. Danilo apertou a mão dela. Eu cresci certo por causa da senhora, mãe. Não, filho. Você cresceu certo apesar de mim. E isso é ainda melhor. Mas se te despicisteis, ele disse. Mais 2 meses se passaram. Dona Neuza teve uma queda mais grave. Fratura no fêmur dessa vez. Cirurgia. Pino. Reabilitação difícil. Ela não se recuperou. Ficou acamada. Danilo pediu licença do trabalho. Ficou com ela tempo integral. Camila ajudava, mesmo ainda magoada. Rodrigo e Beatriz iam visitar a avó todo fim de semana. Dona Neuza não reclamava da dor. Não reclamava de nada. Só agradecia. Obrigada por cuidar de mim, filho. Eu que agradeço por tudo que a senhora fez, mãe. Mesmo sabendo que eu roubei, principalmente sabendo, ela sorriu. 3 meses e meio depois da queda inicial, numa madrugada de novembro, Dona Neuza não acordou. Morreu dormindo. Danilo estava ao lado, segurou a mão dela até o corpo esfriar completamente. Chorou em silêncio, não de tristeza, de gratidão. Butescuscudeixos.
O funeral foi simples, capela pequena, flores brancas, caixão de madeira clara. Foi muita gente, vizinhos, antigas patroas, gente que Danilo nem conhecia, mas que disse: "Sua mãe me ajudou muito." E no meio do velório apareceu Júlia, com Rafael. Ele estava andando, com apoio de muletas, mas andando. Júlia se aproximou de Danilo chorando. "Eu precisava vir, porque tudo que meu filho conquistou foi por causa da sua mãe. E por causa de você." Rafael estendeu a mão, trêmulo, mas firme. "Obrigado, tio. Sua mãe era um anjo." Danilo apertou a mão dele e não conseguiu segurar as lágrimas. 6 meses depois do enterro, Danilo estava na casa da mãe. Ele não tinha vendido, não conseguia. Usava aos finais de semana, levava os filhos. Certo sábado, ele estava arrumando o armário do quarto dela quando encontrou uma caixa, velha, de sapato. Tampa amarrada com barbante. Abriu. Dentro tinha um caderno, de capa dura, azul desbotado. Abriu. Era um diário da mãe. Páginas e páginas escritas com a letra trêmula dela. Ele folheou. Datas. De 2003 a 2024. 21 anos de anotações. Foi até a última página. Tinha uma carta, endereçada a ele. Começou a ler. "Querido Danilo, se você está lendo isso, é porque eu já descansei. Não fica triste. Eu vivi o bastante. Escrevi esse caderno para você entender as escolhas que eu fiz. Não para você me perdoar, mas para você entender. Eu roubei, sim, e não me arrependo de ter roubado. Me arrependo de ter precisado roubar. São coisas diferentes. Quando seu pai morreu, eu tinha 2 escolhas. Deixar você largar a escola e trabalhar ou fazer o que eu fiz. Eu escolhi carregar o peso sozinha e faria de novo. Mas depois que você cresceu, o peso ficou diferente. Não era mais peso de fome, era peso de mentira. E mentira, filho, envelhece mal, fica pesada, fica dolorida. Por isso eu te contei, não para te punir, mas para te libertar. Porque você tem direito de saber com o que você foi construído. E tem direito de escolher como você vai continuar construindo. Se você devolveu o dinheiro, obrigada. Você me deu o descanso que eu precisava. Se você não devolveu, tudo bem também. Você me deu a vida que eu queria. De qualquer jeito, filho, você me deu você. E isso sempre foi mais que suficiente. Não brigue com a Camila por minha causa. Ela tá certa do jeito dela. Você tá certo do seu. Casamento é isso, 2 certos diferentes tentando virar um certo junto. Beija meus netos. Fala para eles que a avó amava eles mais que tudo e que a avó errou muito, mas nunca errou em amar. Seu pai tá me esperando. Acho que vou ter que explicar muita coisa para ele também, mas eu não tenho medo, porque eu fiz o que o amor mandou. Agora é com você, meu filho. Planta o bem, mesmo quando doer, porque o que dói na hora cura para sempre. Te amo, sempre amei, sempre vou. Sua mãe, Neuza. Danilo fechou o caderno, encostou a cabeça na parede e chorou. Chorou de saudade, chorou de gratidão, chorou de paz. Porque ele tinha feito o que era certo e a mãe sabia. 2 anos depois, Danilo e Camila continuavam juntos. Não era perfeito, mas era real. Ela nunca concordou completamente com o que ele fez, mas aprendeu a respeitar. Rodrigo entrou para a faculdade de Direito. Disse que queria defender gente que não tinha voz. Beatriz virou voluntária numa ONG que cuidava de crianças com deficiência. E Danilo? Danilo mantinha a casa da mãe, levava os filhos lá todo mês, contava a história dela, sem esconder nada, sem mentir nada, porque ele tinha aprendido que amor não é perfeito, mas verdade é necessária. E que às vezes a coisa mais difícil de fazer é a única coisa certa a se fazer. Certa tarde, ele estava sentado na varanda da casa, olhando para o quintal, quando Beatriz chegou. Sentou do lado dele. "Pai!" "Oi, filha. Você acha que a avó está orgulhosa de você?" Danilo sorriu. "Eu acho que ela está em paz, e isso é melhor que orgulho." Beatriz encostou a cabeça no ombro dele.
Eu tô orgulhosa de você, pai. Danilo beijou a cabeça dela e pela primeira vez em anos ele sentiu que tinha feito tudo certo. Não porque tinha sido fácil, mas porque tinha sido honesto. E no fim era isso que importava. O vento passou pelas folhas das mangueiras no quintal. O sol da tarde iluminava a casa verde desbotada e Danilo respirou fundo, livre, inteiro, em paz. Porque ele tinha aprendido a coisa mais importante que uma mãe pode ensinar, que amor não justifica tudo, mas verdade cura tudo. E que a melhor herança que a gente pode deixar para os filhos não é dinheiro, é dignidade. E foi assim que uma história que começou com uma queda terminou com um recomeço. Uma mãe que errou, mas que ensinou a consertar. Um filho que teve que escolher entre conforto e consciência, e escolheu a segunda. E uma família que aprendeu que o amor não é perfeito, mas a verdade sempre vale a pena. Essa história nos faz pensar em algo muito profundo. Até onde vai o amor de mãe? E mais importante ainda, o que você faria no lugar do Danilo? Você ficaria com o dinheiro ou devolveria? Deixa aqui nos comentários. Eu quero saber o que você pensa. Porque histórias como essa não têm resposta certa ou errada. Elas têm apenas a nossa resposta. E se essa história tocou seu coração como tocou o meu, faz o seguinte: dá um like aqui embaixo para me ajudar a continuar trazendo histórias reais e emocionantes para você. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história nova. E compartilha com alguém que você ama, principalmente com sua mãe, porque mãe merece ouvir que a gente entende o peso que ela carregou sozinha. Antes de ir embora, clica na próxima história que já está aparecendo aí na tela. Tenho certeza que você vai se emocionar de novo. Nos vemos lá. E lembra, amor não justifica tudo, mas verdade cura tudo. Até a próxima.